Jesus te ama. Então diz pra Ele, diz que o ama, diz que o ama. Diz pra Ele: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Com toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha alma, eu te amo, Senhor. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus te ama. Nada mais importa para mim. Nada mais importa para mim. Nada mais para mim. Nada mais importa para mim. Nada mais importa. Nada mais importa para mim. Nada mais para mim. A nossa conferência tem por nome Êxodo. Mas fala de adoração. Conferência Êxodo, que fala de adoração. A gente está separado para crescer na proposta que Deus tem para nós a respeito de adoração. E o que Êxodo tem a ver com adoração? Como a gente conecta Êxodo com adoração? Essa palavra foi a que Deus falou para Moisés. Êxodo 3, versículo 12. Quando você tirar o povo do Egito, Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. Êxodo é esse processo em que Deus usa Moisés para resgatar o povo, libertar o povo do Egito e transportar esse povo para uma terra de promessas. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte, adorarão neste lugar. Então o propósito era a adoração. Concordam? O plano de Deus tinha no coração era a adoração. Então o Êxodo tem tudo a ver com a adoração. Aí você vai perguntar: mas o que Êxodo tem a ver com a gente, Alexandre? Êxodo é um símbolo clássico do quê? Do mundo, é verdade? Quando a gente pensa em Moisés, usado por Deus para libertar o povo do Egito, o Egito sim é um símbolo clássico do mundo, e o Êxodo é esse símbolo clássico dessa transformação, dessa mudança, dessa saída, desse processo de libertação das garras do Egito para esse lugar de promessas em Deus. Não é isso que a gente vê? Não é isso que a gente entende? Moisés não é alguém que tipifica Jesus Cristo como libertador. O Egito não tipifica o mundo como um lugar onde a gente estava preso, acorrentado em morte, em pecado,
não é isso? E a terra da promessa não é esse lugar em Deus para o qual nós fomos transportados. Obrigado, meu querido. A palavra de Deus diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Então, esse contexto que a gente está abordando aqui do Êxodo fala de tudo isso. E talvez você pense, mas a gente já é crente, Alexandre, então a gente já deixou o Egito para trás e a gente já está usufruindo em parte dessa terra de promessas, não é verdade? Já está em parte usufruindo dessa terra de promessas, porque a gente já tem o Espírito Santo habitando dentro da gente. O problema é que a gente conhece pela história que o povo de Israel saiu do Egito, mas demorou um tempo para tirar o Egito de dentro deles. Foi isso. A gente quer bênçãos de Deus, mas você sabe que a gente enjoa da bênção? Sabe que é uma coisa fantástica a comida cair do céu? Não é fantástico a comida cair do céu? O camarada está no deserto e a comida cai do céu, cai um pó do céu com o qual eles preparam a comida para eles comerem e se alimentarem no deserto. Milagre! Aí, depois de tanto tempo no deserto, o povo de Israel vai falar assim: a gente está com saudade das cebolas do Egito. Aí sabe o que eles falam da bênção? Porque para a gente só tem esse maná aí. O que um dia foi um milagre fantástico, comida caiu do céu, depois de um tempo virou qualquer coisa. E a gente tem percebido que na trajetória da igreja, a igreja perdeu algumas coisas. Ganhou aparentemente muitas coisas, muita tecnologia, né? Muitos aparatos aí tecnológicos, muita aparência de que funciona muito bem. Mas a gente tem lembrado isso constantemente, que Deus falou para a igreja de Éfeso: olha, vocês são demais, igual a vocês está difícil, mas com tudo que vocês têm de bom, eu estou a ponto de vir no meio de vocês e remover a minha presença, porque eu não tenho visto o principal: fogo, paixão, fome. Vocês estão ardendo por fazer a coisa funcionar, e funciona direitinho. Cada domingo está aberto, está limpo, está bombando, o som, está tudo funcionando, mas a gente tem que ser alertado de que está faltando o que é básico. Alguém vem aqui para falar para a gente que Deus mudou a palavra no meio do caminho. Por quê? Porque o altar de oração precisa ser reparado. Mas oração é básico, é fundamental. Se falta oração, falta tudo. Então a gente tem que restaurar essas coisas. Então a gente, de repente, está no meio do caminho para uma terra de promessas, mas está carregando muito do Egito dentro de nós, e Deus está querendo um romper. Por isso propôs ao nosso coração uma conferência que fala disso, de adoração, mas não naquele sentido leve, light.
eu quero que vocês cantem bonitinho para mim. Não, Ele está dizendo para a gente: olha, eu quero liberar o coração de vocês de todos os amores e paixões que competem com o meu lugar no coração de vocês, para que vocês possam entrar efetivamente no destino que eu tenho para vocês como igreja. Por isso Ele está dizendo para Moisés: Moisés, quando você tirar o meu povo do Egito, você vai levá-los para um lugar de adoração. Deus estava escrevendo uma história com um povo inteiro. Havia uma história sendo contada, sendo escrita na vida de algumas pessoas. Deus começou uma história com Abraão, pensando no povo de Israel, na família, uma história com Abraão, mas é aquela coisa, o filho de Abraão segue o exemplo do pai se quiser, não é verdade? O Isaac seguiu, e aí vem Jacó e Esaú não quis, e Jacó de certa forma quis, mas do jeito dele, com independência de pensamentos e de atos. Mas Deus trouxe Jacó de volta, e Jacó entendeu o seu caminho, se colocou na direção, e o processo da promessa continuou, seguiu, até que a família de Jacó cresce, está no Egito, se tornam escravos no Egito. Mas Deus não pode mais estar tratando com um, com dois, com três. É um povo, e Deus tem que marcar a história desse povo. Deus tem que dar uma identidade para esse povo. Agora todo o povo tem que ver o que Ele está fazendo, tem que entender o que Ele está operando no meio deles, para que isso se torne a identidade deles, o ponto de partida. Quem nós somos como nação não é mais a história dos nossos antepassados, é a nossa história, é o nosso ponto de partida em Deus. E aí Deus está escrevendo uma história e vai lá se apresentar para o povo de Israel. E aí a gente pensa em como Deus quer construir o altar de adoração no coração do seu povo. No texto de Apocalipse, capítulo 15, Êxodo fala de liberdade, destino e conexão. Amém? Repita comigo: liberdade, destino, conexão. Mais uma vez: liberdade, destino, conexão. Apocalipse 15 está falando de um momento lá na frente, lá no futuro, em que os remidos vão cantar um cântico ao Senhor. Quantos são remidos aqui? O que é ser remido? Ser remido é ser comprado, é ser resgatado. Quantos são resgatados aqui? Agora, existe grande chance de você estar levantando a mão para dizer que é resgatado, porque eu falei: quantos são resgatados aqui? Aí você falou assim, pensou assim: deve ser, isso aí deve ser, né? Então ele está falando aí, deve ter a ver. Então eu vou levantar a mão porque deve ter a ver o que ele está falando. Você se sente resgatado? Às vezes a gente vai seguindo na nossa caminhada cristã e perde a perspectiva do lugar de onde veio, da lama de onde foi tirado. Essa história de santidade sobe a cabeça, a gente se convence que é santo.
Olha, a gente tem que se convencer de que é santo, sim, no sentido de que é separado, mas não santo de como quem automaticamente se resolveu diante de Deus. Está pronto? Eu fui separado para Ele. O pecado foi vencido. O pecado não nos domina mais. As Escrituras dizem isso. Nós não somos mais dominados pelo pecado, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o pecado é um acidente na vida da gente. A gente não é mais vencido por ele. Mas a verdade é que a gente está nesse processo de caminhada e crescendo com Deus a cada dia, aprendendo com Ele a cada dia. Mas eu ainda falo como Paulo: miserável homem que sou. Sabe quando é que a gente perde essa perspectiva de que foi resgatado? Exatamente quando a gente abandona o lugar de oração. Quando a gente para de olhar para Ele, a gente para de se perceber. Quando a gente para de olhar para Ele, a gente para de se perceber. Se de repente tiver um apagão no sol e nós passarmos a viver num breu terrível, nossas roupas vão andar menos limpas. Eu sabia disso? A gente anda mais limpinho porque os outros não podem ver, senão a gente ia se despreocupar. Você sabia disso? Você vê lá uma manchinha na sua roupa e pensa assim: o pessoal vai ver, não vou botar isso não. Mas se você tivesse certeza que ia estar bem escuro, você ia falar: vai passar, ninguém vai perceber, eu vou assim mesmo. Não é? Se rolasse um breu geral, você ia pensar andar mais sujo. Então, se o povo de Deus está se conformando com seus pecados, é porque está se conformando a estar longe da presença de Deus. Porque quando a luz acende, o que é sujo aparece. E quando o que é sujo aparece na presença dele, a presença dele constrange. Quando o que é sujo aparece fora da presença dele, a gente é acusado. A gente é acusado e distanciado mais. Mas quando o que é sujo aparece na presença dele, a gente é constrangido. E o constrangimento na presença dele atrai. Então, nós somos os remidos. O que significa isso? Nós somos os resgatados. Nós somos os que andávamos em trevas. Nós somos os que estávamos na morte. Nós somos os que estávamos em grilhões, em prisões, em cadeias, em algemas. Nós somos os que estávamos condenados, mas a sua morte na cruz do Calvário nos deu vida. E a Bíblia fala de um dia em que os remidos vão cantar uma canção. Lá no futuro, os remidos, já usufruindo de um tempo diferenciado, vão cantar uma canção que é também o cântico de Moisés. Olha o Êxodo. Então, no capítulo 15 Apocalipse, no versículo 2, vai dizer assim, ó: vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles haviam vencido o quê? Eles haviam vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome estavam em pé. Então, está falando de pessoas triunfantes,
pessoas que não baixaram suas cabeças, pessoas que permaneceram, que resistiram, venceram no Senhor, que estiveram de pé nele. Essas pessoas vão cantar um cântico, diz no versículo 3, eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É o cântico de Moisés, aquele que tirou o povo de Israel do Egito naquele êxodo, e o cântico do Cordeiro, que está no processo desse êxodo que vivemos hoje, levando a gente para uma terra de superiores promessas. E aí ele vai dizer assim: que cântico, como é esse cântico? Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus poderoso, todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ou seja, Êxodo fala de liberdade, então Êxodo fala de adoração, adoração que flui da gratidão, a gratidão dos remidos, a gratidão daqueles que têm um cântico nos lábios, porque já não são mais escravos. Você pode glorificar a Deus? Êxodo também fala de destino. Eu queria que você abrisse em Deuteronômio capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. É um texto que tem muita profundidade. Deuteronômio capítulo 8. O livro de Deuteronômio é uma espécie de resumo, da lei. A palavra Deuteronômio é Deuteronomos, que é segunda lei, é como a repetição da lei. É como se Moisés estivesse relembrando a lei antes que o povo marchasse efetivamente para a terra. E nessa atitude, nesse posicionamento de trazer à memória, esse texto de Deuteronômio 8 é fantástico. E Moisés vai dizer assim: tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. Forte isso, Isso é forte. Isso é um texto forte para mim. Quando eu li esse texto pela primeira vez, ele foi muito marcante para mim. Contraria muitas mensagens que se prega a respeito de como Deus conduz a gente. Só o paizinho que quer abençoar, cuidar e cercar de coisas boas. E ele queria isso, mas a maneira como Moisés constrói esse texto é fantástica, porque ele vai dizer assim: Deus estava conduzindo o povo durante os 40 anos a fim de humilhar o povo. Olha o que diz, voltando ao 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Nesses 40 anos tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige,
assim como um homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor Deus, para andar nos seus caminhos, para temê-lo. Pois o Senhor teu Deus está te levando para uma terra boa, terra de ribeiros de águas e fontes de nascentes, que brotam nos vales e nas colinas. Olha só que interessante. Por que Deus humilhou o povo? Por que Deus deixou o povo ter fome? Para que vocês conhecessem que nem só de pão vive o homem. Eu quero colocar vocês sobre uma plataforma de novas realidades. Vocês precisam entender quem é o Deus de vocês, para entender quem vocês podem ser nesse Deus. A gente ouviu falar disso ontem, sobre destino. Deus está falando de identidade. Então a palavra de Deus está dizendo para a gente assim: olha, eu deixei vocês serem humilhados, eu deixei vocês, passarem por provações, por privações, para no meio desse processo eu mostrar a minha fidelidade, o meu cuidado, para vocês aprenderem que a questão com vocês é comigo. A suficiência de vocês vem de mim. As fontes de vocês fluem de mim. As fontes que alimentam a alma de vocês fluem de mim. Eu sustento a alma de vocês, eu sustento a vida de vocês. A dependência de vocês precisa estar posta em mim. O destino de vocês é viver em mim. Ele estava dizendo isso: olha, vocês passaram por todo esse processo para aprender que nem só de pão vive o homem, mas de ouvir a palavra que sai da minha boca. Vai dizer, as roupas não envelheceram, e vai falar uma série de coisas, e vai dizer assim: vocês precisam saber que a nossa relação é como a de um pai e um filho. Deus está marcando o coração daquele povo através das experiências que eles estão vivendo, com a identidade deles. E aí vai dizer: e guardarás os mandamentos do Senhor, versículo 6, para quê? Para quê? Destino. Para quê? Fala aí como está na sua versão. Versículo 6: guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos. Olha para o seu irmão aí e fala assim: está vendo lá? É para isso. Continua sendo para andar nos caminhos dele. Continua sendo. O êxodo continua acontecendo. Ele continua chamando a gente. Esse continua sendo o destino que ele preparou para nós, andar nos seus caminhos. Essa continua sendo a nossa identidade nele, aqueles que andam com Deus. Amém? E Êxodo fala de conexão. Vamos a Êxodo agora, no capítulo 6. Esse foi um dos textos que permeou aí os nossos estudos de célula desse mês. Êxodo 6, versículo 6.
nesse mesmo contexto aqui em que Deus está falando a Moisés que ele vai trazer o povo para o monte, com esse mesmo coração, Deus está falando aqui a Moisés, no capítulo 6, versículo 6: por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor, eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios, eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Deus sempre quis e continua querendo ser teu. Ele quer ser teu. Ele quer ser teu. Sabe qual é uma coisa estranha da eternidade? Tudo na eternidade para mim vai ser maravilhoso. Tudo. Só tem algumas coisas que vão ser estranhas. A coisa principal da eternidade que vai ser estranha para mim é que a Ludmila não vai ser minha. Porque hoje ela é só minha. Eu divido um pouco ela com meus filhos, né? Minha sogra está meio enferma, eu estou dividindo um pouco com a minha sogra, com a Zeldinha, minha cachorrinha, né? Mas na verdade ela é só minha. Estou contando os dias, parece que eu sou mal, né? Estou contando os dias para meus filhos casarem, para me aposentar, ficar só eu e ela. Ela é só minha. Mas na eternidade ela não vai ser só minha, né? Meus filhos, outra coisa que eu tô doido para ter um netinho. Atura seu tempo, né? Mas tô doido para ter um netinho, né? Adoro netinho, né? E aí pensa na eternidade, meu netinho, os meus filhos não são meus. Talvez alguma coisa estranha da eternidade, né? Mas eu quero pegar esse sentimento que você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Você não tem as coisas que são tuas? São tuas, são tuas. Teu esposo, tua esposa, teus filhos, as tuas coisas, as coisas que, sabe, você vai levar para sempre com você, assim, enquanto você existir, aquelas coisas são tuas. Pensa nesse sentimento e pensa em Deus dizendo assim: Moisés, diz para eles que eu serei deles e eles serão meus. Eu serei deles e eles serão meus. Eu não sei você, mas isso gera um desejo profundo no meu coração de adorar a Ele. Sabe por que Ele não me achou cheiroso, limpinho? Não tinha nada em mim aproveitável, não tinha nada em mim que fosse digno, não tinha nada em mim que fosse aceitável, não tinha nada em mim que chamasse atenção, mas ainda assim Ele olhou para mim dizendo: olha, eu quero ser teu e quero que você seja meu. Isso é Êxodo. Então Êxodo fala de adoração, a mais íntima, profunda de adoração, o chamado mais profundo do coração de Deus, a que eu me desprenda para adorar a Ele.
na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um texto tão conhecido nosso. Ele vai dizer assim, olha: mas vós sois geração eleita, aquela que é minha. Eu falei aqui agora que é só minha, eu escolhi. E eu penso nesse o que Deus está querendo dizer para mim. Vós sois geração eleita, que eu escolhi. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. E sacerdócio fala de conexão, porque o sacerdócio é essa conexão. Nós somos a conexão entre Deus e o mundo, porque nós somos a luz do mundo. A gente acende a luz aqui e atrai os povos em trevas para a glória e para o plano de Deus e salvação deles. Amém? Então nós conectamos céu e terra. Então vocês são a minha geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, a nação que eu separei, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povos de propriedade exclusiva de Deus, pertencemos somente a Ele. Amém? Então o êxodo é o chamado a esse lugar. Moisés, quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Vocês vão adorar neste lugar. Que lugar é este? Quem era Moisés ali? De onde Moisés estava vindo? Moisés tinha tudo ali para não ser mais nada. A gente até escreveu um texto sobre isso, eu mencionei esse texto na vigília. Moisés, ele nasceu como uma promessa. Esse menino vai ser especial. Esse menino vai fazer coisas grandes. Ele foi preservado com vida num tempo em que todos os meninos da idade dele foram mortos. Não é verdade? Vocês lembram da história, né? Ele foi preservado com vida de um jeito miraculoso. E é um filho de escravo que cresceu na família real. Não, ele não cresceu só no palácio, não. Ele foi da família real. Cresceu como um príncipe no Egito. Pronto. Ele cresceu com uma promessa. Esse é o cara que vai ajudar a gente. Esse é o cara que vai ser a conexão. Olha só. Esse é o cara que vai ser a conexão entre a gente e a nossa bênção, entre a gente e a nossa glória. Esse cara vai levar a gente a níveis de excelência. Esse cara vai elevar a nossa realidade como nação. Esse cara vai fazer a gente arrebentar. Esse é o cara. Ele cresceu como uma promessa. Mas aos 40 anos de idade, ele bota os pés pelas mãos, e no momento ali de sem pensar, vê um egípcio batendo num israelita e mata o egípcio. Tendo medo das consequências, ele foge. Ele foge para longe da promessa, para longe das possibilidades. Na cabeça de Moisés, tudo havia se encerrado. Moisés está trabalhando pelos sonhos de outro nesse momento. Nós oramos inclusive na vigília sobre sonhos, restauração de sonhos. Moisés está trabalhando pelos sonhos de outra pessoa. Ele agora, ele é servo do seu próprio sogro.
Ele não tem nem as próprias ovelhas, ele pastoreia as ovelhas do sogro, o Jetro. Ele está longe do povo dele, longe da promessa dele, longe dos sonhos dele. Tudo que ele tinha de planos tinha desmoronado. Sabe quanto tempo passou que ele ficou lá no deserto? Mais 40 anos. Ele tinha 40 anos quando matou o egípcio. Agora ele tem passado mais 40 anos, ele tem 80 anos. A própria idade inspira já poucas possibilidades, não é verdade? E aí Deus o chama. Deus chama Moisés ali, num evento extraordinário, de uma moita lá, uma sarça que está pegando fogo sem ser destruída, sem ser consumida. Ele fica impressionado, quer se aproximar, e uma voz diz: olha, não chegue mais perto, tire a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é santa. E começa um diálogo ali, marcante, impressionante, emblemático, histórico, em que Moisés é chamado a mudar a história da humanidade, não só do seu povo, mas mudou a história de todo mundo. Que lugar é esse? É o lugar onde Deus encontra pessoas desacreditadas. É o lugar onde Deus encontra pessoas que acham que o seu tempo passou. É o lugar onde Deus encontra pessoas que já engavetaram os seus sonhos. Esse lugar para onde Deus está chamando o povo é o lugar onde Deus reencontra o perdido Moisés e fala: Moisés, eu não desisti de usar você. E eu não preciso que você seja o príncipe do Egito. Eu não preciso que você seja o filho da filha de Faraó. Eu só preciso que você entenda o que eu posso fazer na sua vida, se você aprender a estar nesse lugar de adoração. Deus está chamando hoje a igreja para esse lugar de encontro com Deus, que restaura as nossas vidas, que restaura os nossos sonhos. Deus está chamando a gente para esse lugar onde Deus restaura o nosso destino, onde Deus nos lembra que pertencemos a Ele, onde Deus nos lembra de onde nos tirou, que Ele rompeu as cadeias e os grilhões que nos prendiam. Deus está chamando a gente para esse lugar onde Ele nos sela com a verdade da nossa identidade, de que fomos chamados para ser propriedade exclusiva dEle. Deus está chamando a gente para entender que está nesse processo de êxodo, sendo desarraigado das conexões com as trevas, das conexões com esse mundo, das conexões com as circunstâncias que competem com o lugar que pertence a Deus no nosso coração, para que sejamos profundamente conectados a Ele, para que entendamos que o chamado dEle, principal, é que sejamos dEle, porque Ele quer ser nosso. Em plenitude Ele quer se dar a nós, Ele quer se dar a você, Ele quer se derramar sobre você, Ele quer se revelar a você. Ele não quer economizar glória, Ele quer derramar sobre a tua vida. Vamos ficar de pé.
poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Ouvimos o seu chamado, Senhor. Ouvimos o seu chamado, Pai. Ouvimos o seu chamado. Ouvimos o seu chamado a essa conexão e profundidade. Queremos, Pai, queremos, Pai. Queremos, Pai, queremos. Queremos, Senhor. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Deixa Deus te envolver com sua presença. Deixa Deus te envolver com sua glória. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, oh, de lugar. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus, para tratar os nossos corações. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito, sim, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Espírito Santo, nós pertencemos a Ele. Oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Oh, liberdade nele, há um cântico dos lábios, ele nos resgatou, ele sara minha alma, nós somos os remidos. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu queria orar como nós oramos na última vigília, nesse mesmo tema, porque quando nós lançamos esse texto nos grupos, falando sobre essa restauração, muitas pessoas comentaram, e isso indicou que era uma questão que envolvia o coração de muitas pessoas na igreja. Muitas pessoas que estavam ancoradas às circunstâncias do passado e não estavam liberadas para fluir em Deus em plenitude. Deus chamou Moisés a esse lugar de restauração de sonhos, dizendo para Moisés: Moisés, eu me esqueço dos seus passados, dos seus pecados passados, dos seus pecados não me lembro mais. A minha história contigo não é baseada no que você foi, mas é no que você decide ser a partir de agora. Talvez tua vida esteja travada porque você não consegue se desvencilhar de circunstâncias que prendem você lá atrás. Você não vai conseguir fluir em Deus numa adoração profunda se não entrar nesse êxodo, nesse caminho para coisas mais excelentes em Deus. Eu quero convidar você que sente que tem sonhos que se perderam, e Deus está chamando você a esse lugar de restauração de sonhos, onde Ele quer lembrar a você de promessas que deu, de palavras que deu, de profecias a teu respeito. Eu quero chamar você a vir aqui à frente, nós vamos orar por você, para que Deus renove o seu coração, para que Deus renove o seu coração, para que Deus renove o seu vigor, para que Deus renove a sua força, para que Deus renove no seu coração suas promessas. Deus continua o mesmo, o chamado dele para você é o mesmo, Ele continua querendo ser teu, e continua desejando que você seja totalmente dele, totalmente dele, totalmente dele. Eu queria chamar a nossa pastora aqui. Deus está restaurando o nosso altar de adoração nesses dias. Deus está nos levando a lugares de profundidade, e Deus está desprendendo a gente, destravando a gente. Deixe Deus conduzir você nesse processo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, porque o teu perdão realmente é completo e ele restaura a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque a tua promessa de que tu não te lembras dos nossos pecados passados, tu não te lembras daquilo que te ofendeu e foi resgatado e lavado pelo sangue de Jesus. Nessa hora, Senhor, em que clamamos, em que cantamos aqui, que tu tens liberdade aqui no nosso coração e na nossa alma, Espírito de Deus. Eu sou a tua casa, sou a tua morada, tu tens liberdade na minha vida. Muda o que precisar mudar de lugar, mas, Senhor, que eu me conscientize que o teu perdão sobre a minha vida é completo. Senhor, que haja liberdade neste lugar. Se alguém estava cativo de alguma coisa, nesse momento nós declaramos, na autoridade do nome de Jesus, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que, ó Deus, haja liberdade para te adorar, porque a liberdade do Egito que havia dentro do nosso coração. Sabemos quem somos em Ti, para onde caminhamos. Renova, Senhor, nesta manhã, essa consciência, essa certeza. E que, ó Deus, teus filhos e filhas que estão aqui saiam deste lugar com um novo propósito em sua vida, restaurada a sua alegria no Senhor. Nós te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe poderosamente você.